Bom, pessoal, e aí? Pensaram no programa? Quem se habilita a começar? Vou mandar um bate-papo meu, pode ser? Pode? Vamos ver aqui. Ó, o Vitor colocou que o Veto e o Rude iriam vistoriar a Mina Bonito. Beleza, faz sentido, porque nenhum dos dois trabalha na Mina Bonito. O Borghetti iria auditar o almoxarifado e o LBV. Legal. O Dalton e o Cafu auditariam a oficina Boa Vista e o LNH. E o Paulinho auditaria o terminal de embarque almoxarifado. O que tem de erro aí, Vitor? Tá Tem certo? dois almoxarifados. Ah, tem dois almoxarifados, verdade. Daí não dá. Soltei. Como ele... Eu soltei. Pode deixar o Rude mandando nada. Deu grota. Então, assim, ó. Quando a gente estabelece um auditor para determinado setor, esse auditor ele tem que ter um pouquinho de conhecimento sobre aquele setor também. Tem um conhecimento maior. Ou ele vai acompanhado de alguém que tenha esse conhecimento. Tá? Então, assim, o Veto e o Rude auditar a Mina Bonito É é um grota. pouco mais complicado. Vai dar grota, porque tem que entender do processo de operação para saber o que perguntar também, entendeu? Mas eles podem acompanhar alguém que entenda. Por exemplo, o Borghetti, se auditar a Mina Bonito, o Veto ou o Rude poderiam ir junto. Ou até os dois. Sabe? Aí vai conseguindo habilitar o auditor interno também para ele ter experiência sobre essas áreas que ele está auditando. Entendido? Entendido. Mais Mais ou alguém? menos. É isso aí. Alguém tem mais alguma dica? Pensou em alguma coisa para uma proposta de plano, de programa? Não. Não. Tá, então vamos pular essa. Eu acho que o Vitor fez bem completinho ali. Essa linha, tá, Vitor? Só que num programa de verdade, a gente tem que colocar quando também aconteceria cada etapa dessa. Inclusive, o tempo que teria para auditar cada setor desse. E o tempo ele é bem controlado. O auditor tem que ter muito controle de tempo. Lembra da primeira aula? Então, é no programa que vai ser determinado o tempo dessa auditoria em cada local, tá? E quais os requisitos. Só como a gente já botou ali que é o requisito 8, a parte do requisito ok. Só tem que sempre considerar o tempo e que horas começa, que horas termina, tá? É isso aí. Seguindo, vamos compartilhar a tela. Mas e tipo, bom, tem que ter um conhecimento, né? Porque, tipo assim, ó, como é que eu ia auditar, por exemplo, a Mina Bonito se, tipo, controlar o tempo sem conhecer o local, sabe? Ou, tipo, a empresa. Então, esse é o desafio, assim, o auditor, ele tem que ter uma conversa com o auditado antes de entrar no setor para ver principalmente a mina, né, que tem distanciamento e tal. Então, antes de ele estabelecer o programa, é fundamental ele fazer esse tipo de pergunta, sabe? Ó, a gente vai ter transporte? Em quanto tempo a gente chega até a frente de serviço? E aí, para ele poder calcular o tempo que ele vai precisar ficar em subsolo. A parte de deslocamento ela é muito importante. Então, o auditado tem que ser bem transparente com o auditor quando for estabelecido esse tempo. E
a questão de não ter conhecimento sobre a operação, é como eu falei, tipo, vai ser sempre acompanhado de alguém que tem esse conhecimento. Então, o fato de tu não ter o conhecimento da operação, tu não vai poder auditar sozinho, Certo. certo? Tem que ser sempre alguém que conheça aquilo ali. Beleza. Imagina montar um auditor externo. É um desafio gigante, assim, um auditor externo que vai montar o plano de auditoria de uma empresa que ele nunca viu. Ele nunca viu nenhum setor. É muito desafiador isso, sabe? E aí ter que controlar esse tempo ainda é bem complicado. Por isso que o auditor ele tem sempre um canal de comunicação, que geralmente é o coordenador do sistema de gestão, né? Que dá essas informações para ele. Tem que tirar todas as dúvidas possíveis para o auditor poder ser o mais fidedigno possível. Análise crítica pela direção. Ai, gente. Tô gravando. Sempre esqueço se eu tô gravando ou não, mas foi. O item 9.3 é o que finaliza o o requisito 9, que é a análise crítica pela direção. Então, o que diz a norma? A alta direção deve analisar criticamente o SGA da organização a intervalos planejados para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia. Então, a norma diz, há intervalos planejados. E aí vocês vão auditar. Onde que vocês determinam qual é a frequência que é feita a análise crítica? Isso vai ter que ter determinado em algum lugar. A gente tem um procedimento que diz que a nossa análise crítica é anual. A gente sempre quer fazer semestral, mas a gente nunca consegue. Mas, por enquanto, ela é anual. A análise crítica pela direção deve considerar. A análise crítica, gente, é um momento de reunião que o coordenador do SGA tem com a alta direção e com outras pessoas que forem envolvidas no processo de construção do sistema de gestão. Então, é um momento de reunião, é um momento bem extenso, de ficar, às vezes, horas com a alta direção para poder escrever, tipo, avaliar como que foi o desempenho do sistema de gestão. Então, quando se monta a análise crítica, já vai se construindo um relatório sobre tudo que foi falado. E esse relatório, não digo nem relatório é como a gente deixa essa informação documentada. Mas, como foi falado, cada empresa tem o seu método. Mas, assim, tem que estar registrado o que foi conversado na análise crítica, tá? E aí, tem que ter sido considerado nesses registros, não importa se é um relatório ou outro tipo de registro, tudo o que vai ser falado agora. Então, a análise crítica pela direção deve considerar a situação de ações provenientes de análise críticas anteriores pela direção. Então, tu tem que pegar a análise crítica a última análise crítica, rever tudo o que ficou de pendência, né, sobre o que foi falado e trazer para essa análise crítica atual. Mudanças em questões internas e externas que sejam pertinentes para o SGA, necessidades e expectativas das partes interessadas, incluindo os requisitos legais e outros requisitos, seus aspectos ambientais significativos, riscos e oportunidades. Então, tem que ser questionado, houve mudanças em cada requisito desse? Não houve mudança, então não houve mudança. Agora, houve mudanças. O que foi mudado? Tem que estar registrado. Extensão na qual os objetivos ambientais foram alcançados. Então, tem que pegar ali o que tinha de meta e como é que ficou cada objetivo. Informações sobre o desempenho ambiental da organização, incluindo tendências relativas a não conformidades e ações corretivas, resultados de monitoramento e medição, atendimento aos requisitos legais e outros requisitos, e os resultados de auditoria. A suficiência de recursos, comunicação pertinente das partes interessadas, incluindo reclamações, e oportunidades para melhoria contínua. Então, olha que complexo.
é basicamente tu pegar a norma inteira e jogar numa mesa, né? E aí tu vai detalhando com alta direção cada item. E aí, essas são as entradas da análise crítica. Agora, o que que fica como saída dela? Que seriam tal, o que que vai ficar de ação para a gente executar e discutir na próxima análise crítica como é que ficou o resultado de cada ação dessas. Então, as saídas da análise crítica devem incluir a conclusão sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do SGA, ou seja, o SGA, ele está eficaz? Está faltando alguma coisa para ele? Decisões relacionadas às oportunidades para melhoria contínua. Então, analisando o ano que passou, o que a gente pode melhorar no ano seguinte, com base em tudo que foi apresentado. Decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudanças no SGA, incluindo recursos. Então, precisa mudar alguma coisa? Né? Vai acontecer alguma mudança de processo também no próximo ano que vai precisar mudar algo no SGA? Que mais de saída? Ações, né, se necessárias, quando não foram alcançados os objetivos ambientais. Então, se a gente não alcançou a meta, o que a gente vai fazer para alcançar no próximo ano? Oportunidades para melhorar a integração do SGA com os outros processos de negócios, se necessário, e qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização. Tá. A organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados das análises críticas pela direção. Então, como eu falei, nosso método de evidenciar a informação documentada hoje é o relatório de análise crítica, mas cada empresa pode ter o seu método. Agora a gente vai entrar no último requisito da norma, que é a melhoria. A melhoria, ela fecha o ciclo do PDCA. Então, ela é o item A do PDCA, que é action, né, ação. Na ação, a melhoria ela é dividida em três requisitos: generalidades, não conformidade, ação corretiva e melhoria contínua. De forma geral, a norma traz que a organização deve determinar oportunidades para melhoria. Então, tem que olhar todo o monitoramento, as auditorias internas e análise crítica para ver o que pode melhorar e implementar ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos pelo SGA. Item 10.2. Não conformidade e ação corretiva. Ao ocorrer uma não conformidade, a organização deve reagir à não conformidade e, como aplicável, tomar ação para controlá-la e corrigi-la, lidar com as consequências, incluindo mitigar impactos ambientais adversos. Então, sempre que tem uma não conformidade, a gente precisa reagir a ela. Ao ocorrer uma não conformidade, a organização deve avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas de não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar, analisando criticamente a não conformidade, determinando as causas da não conformidade e determinando se as não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer. Essa parte de análise de causa, ela é um ponto chatinho durante a auditoria, porque a gente tem várias não conformidades registradas. E aí, o auditor, que no caso vão ser vocês, vão auditar essas não conformidades. Ah, aconteceu tal coisa, beleza. Mas o porquê que vocês consideraram que aconteceu tal coisa? Deixa eu ver como é que foi feita, o que vocês julgaram como causa. Daí vai estar lá escrito o que julgou como causa. Só que ele vai olhar também qual é o plano de ação que foi feito para atacar essa causa. E se o link não for bem feito, a gente leva uma não conformidade, porque a nossa ação ela tem que estar muito de acordo com a causa. A gente não pode se perder no meio do caminho ficando inventando ações mirabolantes se elas não estão linkadas com a causa, tá? E se essa não conformidade continuar se repetindo,
Então, a gente não atacou a causa raiz de forma correta. Entendeu? É bem chatinho, mas é bem necessário essa parte. Ao ocorrer uma não conformidade, a organização deve implementar qualquer ação necessária, analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada e realizar mudanças no SGA se necessário. Então, a gente faz o plano de ação e todo o plano de ação, lembra que tem que ter a avaliação da eficácia. Ele foi eficaz ou não foi eficaz? Se ele não foi eficaz, a gente tem que considerar o porquê que ele não foi eficaz. Será que a gente não tomou a ação correta ou será que a gente não atacou a causa correta? Tem que sempre se fazer esse questionamento mais crítico, tá? As ações corretivas devem ser apropriadas à significância dos efeitos das não conformidades encontradas, incluindo os impactos ambientais. A organização deve reter informação documentada como evidência da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas, dos resultados também de qualquer ação corretiva. Então, registra tudo, o que aconteceu, qual foi a ação tomada e qual foi o resultado da ação. Vamos para a nossa última e mais importante atividade. Já terminamos essa aula. Ó, a gente vai registrar uma não conformidade, que é o que vocês mais vão fazer durante a auditoria. Vocês vão, aliás, espero que não, né? Mas se vocês não registrarem não conformidade, vocês também vão ter que registrar a evidência de que está conforme. E o método é mais ou menos praticamente o mesmo. Então, como é que se vamos registrar essa não conformidade aqui, ó. Você flagrou 1 galão de óleo cheio no chão durante a auditoria de subsolo da Mina Bonito no dia de hoje. Registre SNC. Como é que vocês escreveriam essa não conformidade? Cada um escreve ali no bate-papo como é que escreveria e a gente discute cada uma delas. Não vai precisar de 15 minutos, tá? Em 15 minutos a gente conversa sobre o que vocês escreveram, inclusive. Como é que vocês escreveriam essa não conformidade? Do jeito de vocês, tá? O Vitor não pode responder essa, é verdade. Xilia. É que o Vitor está registrando as nossas não conformidades, então ele já está ligado como que faz. Vou tirar uma foto da nossa aula aqui. E aí, pessoal? Estou escrevendo. Ô, Rudy, que tá escrevendo aí, só para não escrever igual aqui. Tô pensando ainda. Escrevam do jeito de vocês, tá? Como vocês acham que seria isso?
Lembrem que lá na primeira aula a gente falou sobre como escrever uma não conformidade, que tem que sempre escrever o que que vocês viram, onde que vocês viram, quando que vocês viram e por que que ela é uma não conformidade. Opa, isso foi errado, não terminei, já foi. Pode mandar de novo. Vitor, louco para responder essa, né, Vitor? Pois é, vou soprar. Se coçando. Ajuda a galera, Vitor. Quem já terminou pode mandar? Pode? Vou mandar, não sei se tá certo.
O que quer? Falta o Eli. Tô digitando. Peraí, calma. Esse travessão que eu botei é lá perto da oficina do Cafu. Ô, Cafu, tu vai se manter com essa escrita ou tu vai complementar? Não, tô aqui terminando. Ah, tá. Ah, hoje tem tempo, hoje é sexta. Tempo nada, Cafu, te aligera aí. Acho que tu vai ser linchado. O importante é aprender a escrever na conformidade. Que vai ter de não conformidade aparecendo dos coleguinhas agora. É um morto agora. Agora já era. Opa! O Veto bagual, hein? O Beto botou até o plano de ação já. Tá merda. Sou giraia. Ah, tem horário também ali, ó. Nem precisamos fazer mais nada. Ô, Vitor, podia ter ajudado a gente, não só o Veto, mas... O Vitor passou pra ele, é verdade, verdade. O Vitor vai faturar hoje nesse curso. Ô, Vitor, a próxima vez que eu vou pegar cerveja, eu trago umas duas pra ti, tá? Valendo uma caixa de cerveja, hein? Brincadeira. Acho que o Eli entrou lá no SGA para pegar É, uma descrição de não conformidade. Já Já entrei no servidor. hackeou o sistema. É. Tá, vamos conversar sobre todos então. Dalton. Na vistoria do dia XXX, realizada na Carbonífera Catarinense, unidade Mina Bonito, painel nananã, local super bem descrito, encontramos um galão de óleo hidráulico 68, ótimo, tu ainda botou o tipo do galão para forçar a evidência. Galão depositado no chão, fora de qualquer tipo de contenção, dessa forma caracterizando fragilidade e risco de possível contaminação ao solo. É isso aí, Dalton. Qual é o porquê que isso é uma não conformidade? Porque está oferecendo risco de contaminação para o solo, né? E aí a gente pode ir além ainda, em desacordo com o procedimento número tal, né? Por exemplo, tem o de cuidados ambientais, é o 052, que fala que nenhum óleo pode ficar fora de contenção. Então, vocês têm que puxar esse critério. Ah, o critério qual que é? É a IT. Então, comparem com a IT. Essa é a melhor, é a não conformidade perfeita, assim, sabe? Quando tu compara com o teu critério. E aí, tu pode comparar, inclusive, com o critério da norma, em desacordo com o item 8, que é, com o item 8.1, que é controle operacional. Então, fica bem completa. O Rude botou a data, né? O galão de óleo está no chão, no subsolo da Mina Bonito, na frente de serviço, no conjunto 2, beleza? E por estar no chão, está em local incorreto, podendo haver vazamento direto no solo. O lugar correto seria estar dentro das contenções de óleo. Beleza? Aí também falta ali, conforme o procedimento
IT 052, e conforme o requisito da norma 8 de controle operacional. O Eli já deu até o plano de ação. Descrição, né? O que ele viu? Galão de óleo fora da contenção. Onde? Na Mina Bonito. A data, a hora, possível causa. Quando a gente descreve uma não conformidade, ali, a gente não precisa, nesse momento, falar sobre a causa. A gente mexe na causa, a gente puxa a causa quando a gente vai abrir um plano de ação. Por exemplo, se tu for auditor, tu vai dizer o que tu viu, onde que tu viu, na data que tu viu e qual é o requisito que fere. E aí, a empresa ou o responsável por aquela não conformidade é que vai ter que se defender te entregando um plano de ação, dizendo qual foi a causa e qual é a ação que ele vai tomar. Então, essa parte do possível causa, a ação corretiva e o registro fotográfico em anexo é teu. Se vocês escreverem uma não conformidade que tenha registro fotográfico, perfeito, vocês podem anexar e devem, inclusive, que evidencia super, né, uma não conformidade. E tu botou ali, né, lembrando que o galão de óleo fora da contenção pode contaminar o solo e a água, beleza? Tu botou o que fere, por que é uma não conformidade. Agora, a possível causa, a ação e a ação corretiva é quem sofreu essa não conformidade que vai te entregar. Beleza? Entendi, beleza. Tá. O Cafu, dia 24/4, Mina Bonita, oficina LNH, estava com galão de óleo no chão. NC, galão fora da contenção, não conformidade grave, ou já classificou até o tipo de não conformidade. Não conformidade grave e risco de vazamento, né? Na verdade, não conformidade grave, eu ia botar. Esqueci da vírgula. Então tá. Então tu classificou não conformidade grave, risco de vazamento. Grave, risco de vazamento e contaminação do subsolo. Assim, ó, nesse caso, ela não seria uma não conformidade grave. A gente considera uma não conformidade grave, que a gente chama de maior, quando ela atende um requisito legal, quando ela causa um impacto ambiental muito grande ou quando ela é recorrente. Tipo, se vocês sempre detectam uma não conformidade por causa de galão no chão, se nos nossos registros lá tem com frequência essa não conformidade, aí ela passa a ser grave, ela passa a ser maior. Mas quando vocês estão detectando pela primeira vez, não. A não ser que fira um requisito legal, causando um impacto ambiental maior. Beleza? Mas esse aí é grave, que eu já vi várias vezes. A gente tá brincando que tu estás auditando pela primeira vez, né? Tu tá auditando um outro setor que não é teu, assim. Então, é nesse sentido. Tá entendido, gente, como é que se escreve a não conformidade? Agora sim. Tá. O Vitor, ele tá escrevendo as nossas não conformidades no dia a dia. Então, ele tá fazendo as auditorias ambientais de campo com uma frequência bem boa. E aí, ele tá pegando as não conformidades que ele registra em campo e traz para o nosso sistema e acaba escrevendo. Ô, Vitor, até é importante dar uma olhada depois amanhã para ver como é que a gente tá... Amanhã não, segunda. Para ver como é que a gente está comparando as não conformidades. Será que a gente está escrevendo por que ela é uma não conformidade? Eu não estou lembrada se a gente está considerando isso. É importante. Bom de fazer o curso que a gente vai lembrando de coisas do nosso sistema mesmo, né? Vamos voltar aqui. Seguindo, então, para finalizar mesmo, a gente tem o item 10.3, que é de melhoria contínua, que diz que a organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do SGA para aumentar o desempenho ambiental. É aquilo que a gente sempre fala quando a gente vai dar os nossos treinamentos, né? A gente nunca pode se acomodar com a situação atual, a gente tem que estar sempre buscando melhoria, inclusive nós como pessoas, né? A gente tem que estar sempre melhorando, sempre se qualificando, sempre fazendo cursos, enfim.
Então, isso é a nossa melhoria contínua e o sistema também pede isso. Se o sistema não melhorou de um ano para o outro, isso é um problema. Isso pode ser uma não conformidade maior. Então, a gente tem que ter evidências de que as coisas estão melhores. E a gente está sempre se renovando, a gente já está certificado há muito tempo. A gente tem um SGA maduro já. E aí, ainda assim, a gente precisa estar sempre se renovando. Sempre buscando a melhoria. Era isso, gente. Podem brindar, podem comemorar, porque acabou as aulas teóricas. Acabaram as aulas teóricas. Deixa eu só interromper aqui. Obrigada pela participação de vocês. Se vocês puderem deixar um feedback depois sobre o que acharam do curso, é bem importante. A gente está fazendo isso com os outros treinamentos também, para a gente saber o que precisa estar melhorando, né? Então, foi a primeira vez que eu faço esse curso, então desculpem os tropeços aí pelo caminho, falhas técnicas e se falei rápido, enfim, mas é porque é um conteúdo que é do meu dia a dia, mas eu nunca tinha repassado. Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e conto com o feedback de vocês. Depois eu passo quando é que vai ser a auditoria prática. Certo. Ok? Certo. Muito obrigada, então. Valeu. Bom final de semana. Até mais, galera. Todo mundo. Tchau. Boa Até noite. mais, bom final de semana a todos. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Valeu.